Um erro de projeto fez essa casa que deveria estar aqui e parar lá. Hoje eu estou aqui na Casa K2 e vou explicar para vocês o que um erro impactou para que a gente precisasse mudar a casa de posição. Se você não quer que isso aconteça com o seu projeto, já se inscreva no canal, fica até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre implantação de casa, de projeto no caso, no terreno. Já começando por aqui. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, nós tínhamos então um levantamento, um projeto, que foi esse projeto que nós tivemos um erro, um projeto de levantamento plano e altimétrico. Jonathan, o que é esse projeto? Esse projeto nada mais é do que uma análise, certo? Para determinar quais são os desníveis desse terreno. Então com isso a gente consegue entender se esse terreno cai para os fundos, se esse terreno ele sobe para os fundos, ou seja, se ele é um terreno em declive ou se ele é um terreno em aclive. Nesse caso aqui nós temos um terreno de 24 mil metros quadrados, uma casa de 150 metros quadrados ali arredondando, e nós precisávamos então fazer essa implantação, né? O arquiteto precisava fazer essa implantação. Qual que é o nosso primeiro passo? E eu indico muito que você faça isso. Se o seu arquiteto não solicitar para você esse estudo antes de começar a fazer o seu projeto arquitetônico, já dê um passinho para trás e fale, peraí, eu vi no vídeo, o vídeo do Jonathan, ele dizendo que uma das primeiras informações que o arquiteto precisa é do projeto, né, no caso do levantamento plano altimétrico, para aí sim começar a fazer um projeto arquitetônico. Por quê? Se eu não tenho a informação de como são os desníveis desse terreno, como que eu vou encaixar essa casa no terreno? Se eu não tenho nenhuma informação, o que vai acontecer na verdade é que esse projeto vai ser feito como se esse terreno fosse plano. E é aí que acontece vários problemas em relação a custos que não estavam previstos inicialmente. Porque esse projeto, ele é feito em cima de um terreno plano e pode ser que na verdade o seu terreno seja um terreno, como eu disse, em aclive, que sobe para os fundos, ou em declive, que ele desce para os fundos. E na hora de fazer essa implantação, você precisa fazer o quê? Adequações nesse projeto para que você possa encaixar e construir naquele local onde você tinha determinado. Portanto, primeiro passo que você vai fazer quando você comprar o seu terreno, você já pode fazer isso já, se você ainda não fez e ainda não fez o projeto arquitetônico, é fazer um estudo, um projeto plano altimétrico do seu terreno. Depois que você tiver com isso em mãos, então, você vai entregar isso para o seu arquiteto. Como eu disse, cuidado com os arquitetos que não pesem essa informação. Você vai entregar esse projeto para o arquiteto e agora sim, ele tem as informações para estudar como vai ser feita a implantação desse projeto. O que aconteceu por aqui? O arquiteto, no caso aqui, o Paulo Trigo, recebeu esse projeto plano e altimétrico para começar então a fazer essa implantação, ou seja, determinar em qual posição do terreno seria melhor colocar essa casa, encaixar essa casa. A ideia era o quê? Conseguir implantar essa casa de uma forma, mesmo com um terreno em declive, que é o caso aqui, implantar essa casa de uma forma onde ficasse em uma posição, em um local nesse terreno, onde nós não tivéssemos um declive tão acentuado assim, que não ficasse uma diferença de nível tão grande. Até aí tudo certo. Foi implantado esse projeto lá atrás, quando foi feita essa parte, e depois então passou-se todo o tempo de execução, o início dessa construção, demarcação dos pontos, e quando eu chego por aqui para de fato executar, eu faço a demarcação junto com, mais uma vez, com o topógrafo. Eu sempre indico, tá pessoal, que demarcação de casa sempre é bom a gente fazer com topógrafo, não fazer com pessoal de obra e tudo mais. Ah, eu faço isso há 30 anos e nunca ficou fora do esquadro. Tudo bem, mas quando a gente trabalha com topografia, nós estamos trabalhando com equipamento que tem uma precisão muito maior que o ser humano. Então a gente consegue ter uma assertividade maior. Então todas as minhas obras eu faço essa demarcação com a contratação de topografia, de um topógrafo no caso. Chamamos o topógrafo até esse terreno e a gente demarcou onde seriam as aberturas. Aqui a gente trabalhou com fundação do tipo a sapata isolada. Então eu abri os pontos, né, demarquei os pontos onde seriam essas sapatas. Só que aí me gerou uma dúvida. Por quê? No local onde a gente estava demarcando as estacas, eu percebi que entre um lado da construção, né, que era o ponto mais alto, e o lado mais baixo, nós tínhamos uma diferença de cerca ali de 4 metros, 5 metros. E olhando nos projetos que nós tínhamos, até mesmo de 3D e tudo mais, não me mostrava uma diferença tão grande assim, né? Um pilar que ele está, no caso, nivelando essa casa, um pilar tão alto de cerca de 4, 5 metros. Tanto que, né, os pilares que eu tinha aqui já comprados, que estavam determinados no projeto estrutural, eram pilares de cerca de 2,5 metros, 2 metros. Então me gerou uma dúvida. Com isso, eu chamei então o arquiteto, conversei com o Paulo, expliquei o que estava acontecendo e ele falou, tem alguma coisa errada por aí. Então nós decidimos conversar com o casal, com os clientes, para que a gente pudesse contratar um novo projeto plano e altimétrico. E aí, para nossa surpresa,
para nossa surpresa, nós descobrimos que de fato o primeiro levantamento plano e altimétrico, por algum motivo que a gente não sabe qual foi, ele estava totalmente incoerente com o que de fato estava acontecendo aqui no terreno. Para vocês terem uma ideia, a estaca lá embaixo, né, onde nós temos a demarcação da casa, uma das estacas, que era o fim da casa, ela está 9 metros abaixo do nível da rua. E em nenhum momento a gente tinha uma diferença de nível tão grande assim. O que acontece aqui é que se eu fosse fazer algo nesse sentido e trabalhar com essa obra lá embaixo, muito provavelmente eu precisaria para fazer uma contenção para que eu pudesse fazer o quê? A entrada dessa casa. Porque eu tenho, né? Eu tenho a casa como um todo, que vamos supor que ela é um retângulo, e ela ia ficar muito afastada, com um desnível muito acentuado, e para eu conseguir fazer uma rampa, vamos dizer, para chegar até nessa casa aqui, eu precisaria fazer muros de arrimo para fazer um aterro, para conseguir então esse acesso. Quando a gente começou a pensar em tudo isso, a gente falou, não vale a pena. Então essa casa, pessoal, precisou ser feito um novo projeto plano-altimétrico e uma nova implantação. Por conta disso que ela saiu lá de baixo e veio aqui para cima. Conclusão, nós temos então agora uma casa que ficou com um desnível máximo aqui de 1,80 m, 1,70 m lá no final. Então nós temos aqui, ó, eu tenho 1,70 m, então basicamente a gente está exatamente nessa altura. Casa elevada do solo, como eu disse, aproveitando então, né, para a gente não precisar fazer muros de arrimo nem nada, mas aí o ponto principal é esse. Imagina se a gente não tivesse, né, pensado nisso, analisado esse ponto, porque a gente já estava agendado naquela época para na próxima segunda-feira, assim, era uma terça, era uma quarta, quinta-feira, para a próxima semana a gente ia começar as escavações para fazer a fundação. Se a gente não tivesse conseguido identificar esse problema, haveria ter sido feita uma fundação, uma concretagem, talvez até mesmo, né, os pilares mesmo. E se em algum momento a gente olhasse e falasse e a gente identificasse o erro depois, tudo isso que a gente teria feito teria sido um gasto desnecessário e uma perda de dinheiro. Então imaginem o custo que seria jogado no lixo se a gente tivesse feito dessa forma. A gente teria duas opções: ou manter essa casa na posição errada e ter um gasto que não ficaria barato com muros de arrimo para fazer essa contenção da entrada da casa, ou a gente teria que demolir ou simplesmente ignorar o que foi feito e começar tudo de novo. Então ainda bem que a gente conseguiu, né, com acompanhamento de obra, que eu sempre falo que é muito importante ter esse acompanhamento, identificar esse erro e corrigi-lo a tempo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal, hoje explicando a importância de um bom projeto plano e altimétrico. Se você não fez seu projeto ainda e tem o terreno, eu já te indico a fazer, entregar isso para o seu profissional e não faça nenhum projeto sem essa informação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.